Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, primeiro que nós encontramos aqui, o Evangelho de Mateus, ele faz uma ponte com o Antigo Testamento. E se nós voltarmos um pouquinho antes no livro de Mateus, nós encontramos uma página em branco. Aqui, ó. E essa página que divide o Velho e o Novo Testamento, ela representa 400 anos, chamado período interbíblico. Então, quando termina lá o Velho Testamento, e até o momento que começa os escritos do Novo Testamento, nós temos ali um período de silêncio bíblico de 400 anos. Um período de silêncio profético por 400 anos, que não se levantou um profeta, pelo menos não um profeta do calibre daqueles profetas do Velho Testamento, sendo que depois de 400 anos se levanta o último profeta, chamado João Batista, que diz que a lei e os profetas profetizaram até João, é o que Jesus ensina. 400 anos de silêncio profético, porque existem períodos na história em que há um silêncio. Lembra na época de Samuel, diz que na época de Samuel a palavra de Deus era rara, até que Samuel começou a falar e a profetizar, e a palavra de Deus voltou no meio do povo. Mas aqui são 400 anos de silêncio, de acontecimentos terríveis no meio do povo de Deus, É o período em que o templo de Deus foi maculado, e Jesus chama isso de a desolação, que aconteceu dentro do templo, porque se no templo se sacrificava cordeiros, naquela época, nesse período de 400 anos, houve uma situação em que sacrificaram um porco dentro do templo judaico, do templo de Israel. Período de silêncio, período de perseguição, período de tentativa de extermínio do povo judeu, período em que se levantou um cara chamado Antíoco Epifânio. Epifânio significa o iluminado, E ele fazia atrocidades no meio do povo de Deus. Período em que se levantou a família dos Macabeus para promover uma libertação ao povo. Era um período terrível. E para quebrar esse período, Deus levanta um profeta. Imagine depois de 400 anos você ser o profeta que foi levantado por Deus, para agora ser a voz de Deus no meio do povo. E esse profeta é chamado de João Batista, precursor de Jesus. Então, quando João Batista, e mesmo quando Jesus começa a profetizar no meio do povo, começa a pregar no meio do povo, ele está simplesmente pegando o resultado de 400 anos de silêncio profético.
Mas uma coisa interessante é que mesmo não tendo a palavra profética nesses 400 anos, continuava tendo religião. Foi o período que surgiram os fariseus. Os fariseus eram os doutores da lei. Era um período que o povo continuava sacrificando, confessando os seus pecados, né? E matando cordeiros. Foi o período que se estabeleceu aquele comércio no meio do povo de Deus. Lembra quando Jesus entra no templo e abre as portas e os portões para que os animais sejam expulsos do templo? Porque havia um comércio no templo, eles vendiam aqueles animais num preço absurdo para que o povo pudesse sacrificar, e Jesus pega um chicote ou um cordel e faz um azorrague de cordéis, expulsa os cambistas, vira as mesas e diz: a minha casa será chamada casa de oração, e vocês têm transformado a minha casa num covil de ladrões e salteadores, porque vocês fizeram comércio na minha casa. Tudo isso começou lá, quando calou-se a voz de Deus. Então haviam ainda os sacerdotes, havia os fariseus. O que eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo que aparece nesse período para preservar a lei, o Velho Testamento. E eles então se tornaram doutores e preservadores da lei. E a palavra fariseu significa separado, eles se consideravam santos. E com o tempo eles foram introjetando essa ideia e se colocando acima da população. E tinham os escribas, e daí surgiram os saduceus, surgiram também os zelotes, e todos aqueles grupos religiosos. E quando vem João Batista pregando, ele diz no seu discurso, logo lá no começo, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o povo ia à beira do Jordão para ser batizado, mas começaram a vir lá também os fariseus, os religiosos, aqueles que eram os dominantes da religião da época de João Batista e de Jesus, aqueles que haviam surgido no momento em que a voz profética tinha se calado, naqueles 400 anos. E quando eles vêm para o batismo de João Batista olha para eles e diz assim: raça de víboras, quem vos convenceu a querer fugir da ira vindoura? E essa palavra foi para os religiosos, essa palavra foi para os fariseus, essa palavra foi para os saduceus, essa palavra foi para os sacerdotes daquela época, porque havia toda uma religiosidade. Só que era uma religiosidade exterior. Era uma religiosidade de rituais. Era uma religiosidade que impunha fardos sobre a população, que não tinha o mesmo conhecimento, que não tinha o mesmo acesso, que há tempos não ouvia a voz de Deus. E João Batista é chamado precursor de Jesus. E quando Jesus começa a pregar, ele começa então a colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Tanto que um dos primeiros sermões que nós temos aqui na Bíblia, no capítulo 5 de Mateus, é chamado Sermão da Montanha. Porque assim como Moisés subiu ao monte e recebeu a lei, e trouxe a lei do povo, Jesus sobe ao monte e prega, e interpreta a lei para o povo, mas não do jeito dos religiosos. Ele interpreta a lei do jeito que deve ser lida, e do jeito que deve ser vivida. E Jesus então fala das bem-aventuranças, e depois ele diz assim, no capítulo 5, versículo 17, não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. E ele começa a ensinar o povo a cumprir a lei, como deveria ser cumprida. Ele diz assim no versículo 21, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo.
Porque a lei dizia: não matarás. Porém Jesus dizia: se você tem ódio do seu irmão, você já matou. Vocês estão vendo? Jesus veio para dizer que a coisa era mais profunda. Não adianta viver na periferia da fé, não adianta viver no legalismo. Eu não mato, eu estou bem, mas você odeia, e o crime é o mesmo, é o que Jesus está dizendo. Depois ele diz assim, no versículo 27, vocês ouviram o que foi dito por Moisés lá no Monte Sinai. Agora ele está no monte, pregando o sermão da montanha, e ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se vocês olharem para uma mulher com intenção impura, vocês já adulteraram no coração. Porque Jesus não queria superficialidade, Jesus não queria que fosse um legalismo barato, Jesus não queria pessoas de fachada, mas aquela lei de Deus deveria estar introjetada num coração transformado, que mudasse a vida e o comportamento das pessoas. Depois Jesus fala no versículo 33, vocês também ouviram o que foi dito aos antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos. Porém, eu vos digo, vocês não devem jurar nem pelo céu, nem pela terra, porque a terra é o estrado dos seus pés, e o céu é o trono de Deus. Jesus, ele veio para a gente não viver naquela camada exterior, né? Sabe, a cebola tem bastante camadas, né? Mas tem aquela mais interior. Não é para viver na exterioridade, mas na profundidade. E Jesus dá um golpe de misericórdia em todos aqueles fariseus que surgiram no período interbíblico, quando ele diz assim, no capítulo 5, no versículo 20. Vamos ver? Jesus fala assim: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Porque os fariseus e os mestres da lei, eles se contentavam em cumprir a lei do jeito deles. Havia toda uma cultura em torno daqueles religiosos quando Jesus chegou, né? Por exemplo, a lei dizia para orar 3 vezes, né? Orar, tinha a hora da oração às 9, ao meio-dia, às 6 horas da tarde, às 3 horas, tinha horários de oração. Eles cumpriam religiosamente aquilo. Só que eles se vestiam com vestidos coloridos e com diversas franjas. Em cada franja colorida tinha um mandamento da lei de Deus. E a cor dos vestidos daqueles homens, da forma como eles se vestiam, resplandecia à luz do sol. Então eles escolhiam os momentos estratégicos para sair de casa, para estar em praça pública e o sol bater neles enquanto em público. Eles levantavam as mãos para os céus e diziam: ó Deus, muito obrigado, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, para serem vistos pelos homens. Era a religião exterior. E Jesus, ele diz: olha, a justiça de vocês tem que ser muito superior à do escriba, à do fariseu, à do sacerdote, à do religioso. Por isso que Jesus, ele veio não para colocar uma lei na nossa cabeça, um monte de regrinhas na nossa cabeça. Jesus veio para transformar o nosso coração, para que o nosso coração transformado fizesse com que a nossa vida e o nosso comportamento fosse diferente na sociedade, para que nós fôssemos a luz do mundo, para que nós fôssemos o sal da terra, para que nós fôssemos como uma cidade edificada sobre o monte.
que pode ser vista de longe por causa da sua luz e do seu brilho, para ser exemplo. E Jesus prega o seu sermão, cumprido o sermão do monte, né? Ele fala sobre oração, ele fala sobre jejum, ele diz que quando você for orar, não faça espetáculo público, ele diz que quando você for jejuar, não fique com cara de abatido, mas coloque perfume, arrume o cabelo, fique com cara de festa, para que as pessoas não percebam que você está jejuando, porque se as pessoas perceberem que você está jejuando, você já ganhou o que você queria ser visto, mas que eles nem saibam. Por isso que é muito difícil dizer assim, quem vai jejuar hoje? Né? Jesus disse, olha, não é nem para o outro saber. Entende? Para que não seja exterioridade. Mas quando Jesus vai terminar o sermão, sabe quando um pregador vai terminar o sermão, vai encerrar? A gente chama isso de peroração, ou conclusão, né, do sermão. E deve ser algo impactante, deve ser algo grandioso, para que as pessoas se lembrem quando forem embora. E Jesus, quando vai terminar o seu sermão, é o texto que nós lemos, ele faz duas perorações. No versículo 21 do capítulo 7, ele diz assim, entendam então, depois dele falar tudo isso, ele diz assim, nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É assim que ele termina o sermão. Ele coloca o padrão muito alto e diz, viver comigo, obedecer ao Pai, não é só uma questão de palavras. Tá? E ele diz assim, olha, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome realizamos muitos milagres, e eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Por que Jesus está falando isso? São 400 anos da sedimentação, da construção de uma religiosidade vazia. Foram 400 anos da construção de uma religiosidade muito bem estruturada, com escribas, com fariseus, com saduceus, com zelotes, com um templo bonito, mas sem sentido. Tanto que quem queria matar Jesus continuamente eram justamente os religiosos oriundos desse período. E Jesus disse, olha, nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino, mas é apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Sabe, nós podemos trazer para os nossos dias também. A gente não pode se iludir, achando que vivemos num dia em que a palavra de Deus, que a profecia de Deus, que a mensagem de Deus pode ser encontrada em tudo quanto é canto, aí na internet, no rádio, na televisão, e tem mensagem. Naqueles 400 anos tinha o período de florescência da religiosidade judaica, no retorno do cativeiro, e desses 400 anos de apostasia. Não se iluda com essa palavrinha, Senhor, Senhor, se ela não estiver acompanhada de uma vida radicalmente transformada pelo Evangelho. Eu falei, Jesus está fazendo a conclusão do seu discurso, né? E ele usa duas conclusões. A primeira, ele falando que não é só de palavras no reino de Deus. E daí ele usa uma ilustração que é a mais linda
que é essa história que está no versículo 24. Vamos ler. Ele diz assim, no capítulo 7, 24, portanto, é a conclusão, essa palavra portanto significa, diante de tudo isso que eu acabei de falar, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras, o que ele havia acabado de pregar, e não as pratica, é como o homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Jesus está dizendo, olha, não é só ouvir também. Quem ouve e pratica tudo aquilo que ele disse. A justiça superior à justiça dos religiosos. Comportamento de amor igual ao de Jesus. Quem ouve e pratica. E ele conta então essa parábola que é muito interessante. Essa parábola que é muito conhecida, né? A Bia de vez em quando até canta, né? Como é que é? Na frouxa areia o nécio construiu. Essa palavra nécio está nas versões mais antigas, né? Mas isso indica que nós somos meio antigos, né? Nós temos... né? Aqui fala o insensato, que não tem bom senso, nécio, né? Diz assim, olha, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como homem prudente, que edifica sua casa sobre a rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não pratica, é como o nécio, é como o insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Então nós temos aqui Jesus concluindo o seu discurso e trazendo 3 ideias interessantes. A primeira ideia é o construtor. Né? Como é que é esse construtor? Tem o construtor insensato e tem o construtor que é prudente, que é sábio. E esses construtores somos nós. Nós podemos construir a nossa casa, a nossa vida, o nosso destino nesse mundo, em relação ao próximo também, como sábios ou como insensatos. E a característica desse insensato é que ele era superficial, né? Enquanto o sábio encontrou o melhor lugar para construir a sua casa, o insensato, ele queria superficialidade, ele queria rapidez, né? Ele queria algo que fosse mais fácil, ele queria algo que, de repente, pudesse ser visto mais rapidamente, porque assim, ele escolheu a areia. Porque na areia ele já começaria colocando as paredes, né? E ele, imagine a situação, né? O sábio procura um lugar rochoso. Será que é fácil quebrar as rochas? Que tem que quebrar as rochas, afundar ao máximo possível. Ele ia ter que ir, né, com ferramentas rústicas daquela época, e mesmo hoje em dia quebrar uma rocha, às vezes é até com dinamite, com alguma coisa, porque era complicado e demorado, e leva tempo. E as mãos ficam cheias de calo e o corpo é colocado no limite das condições para fazer uma fundação na rocha. Fazer fundação na rocha é trabalho duro. Eu não sei se alguém aqui já fez trabalho de pedreiro, né? Quando tem que fazer aquelas sapatas, né? E quando é ainda no chão, assim, de terra, mas imagine na rocha. E daí, vamos imaginar os dois construindo, né? Um na fofa areia e outro na rocha.
E aquele que constrói na fofa areia, zoando, usando um termo nosso, né? Aquele que está lá se matando para quebrar a rocha, para estabelecer um lugar de profundidade na rocha, para construir os fundamentos. Por isso que fala do sábio e do insensato. O insensato, ele quer as coisas rápidas. E enquanto o sábio está destruindo a rocha e fazendo um buraco na rocha para colocar lá seus fundamentos, para daí no momento certo começar as paredes, o insensato já está erguendo as paredes, já está passando betume, já está pintando, está ficando bonito. E ele está olhando, mas é um idiota aquele ali, né? Ainda está se matando para quebrar a rocha. E às vezes a vida da gente, às vezes não sempre é assim. Tudo que vem fácil se arrebenta muito fácil também. Igreja, né? Eu e Israel participamos aí de um seminário de crescimento de igreja. E algumas coisas eles disseram para nós, né? Eles disseram assim: bom, se livre de quem dá trabalho. É mais fácil, né? Imagina uma igreja, você procurar só os melhores, né? Porque o ditado era: excelência atrai excelência. Então, se vem pessoa que é necessitada, né? Que vem pessoa com problemas, diga para eles, né? Vamos procurar um outro lugar. Cuide da aparência, né? Tudo tem que combinar dentro da igreja. Busque os membros no estacionamento com um guarda-sol ou com um guarda-chuva, com o logo da igreja, e tenha funcionários que vão até lá no carro e tragam, e que a pessoa ao entrar veja coisas bonitas na porta, na entrada, na decoração, pintura neutra, porque tem gente que não gosta do vermelho, então não pinte de vermelho, mas tem gente que não gosta de amarelo, então não pinte de amarelo, para agradar. E nessa palestra, em um ano, rapidamente, aquele trabalho foi crescendo. Tiveram que se livrar do grupo de louvor, sabe? Sabe por quê? Porque não passaram no teste de excelência. O grupo que fundou a igreja. Tiveram que se livrar dos questionadores. O crescimento foi rápido. Mas quando você constrói as paredes sobre areia, a instabilidade da areia faz com que essas paredes tenham rachaduras. E daí tem que gastar tampando as rachaduras. E você tampa uma para ficar bonita, mas daí já rachou do outro lado. E daí você conserta do outro lado, rachou ali. E aí vem um remendo de teologias que não correspondem à profundidade da palavra de Deus. Jesus, quando ele quer questionar aquela situação religiosa da sua época, quando ele começa a pregar, ele termina o seu sermão dizendo: olha, tem o prudente e tem o insensato. O insensato constrói sobre a areia, o prudente sobre a rocha. E o solo que o prudente encontra é mais difícil de trabalhar, mais dura. E aquela casa não cai. E o insensato, ele zomba daquele que tem tanto trabalho
para construir algo que dure. E no caso de vidas, que dure para a eternidade. É interessante que Jesus, ele diz assim, olha no versículo 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Depois ele diz no versículo 27, mesma coisa, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. É interessante que os problemas que vieram tanto para aqueles da casa feita na rocha, quanto para aqueles na casa feita na areia, foram os mesmos, né? E aqui tem 3 tipos de problemas que todos enfrentam, e você vai ficar em pé ou vai cair, dependendo se você é sábio ou insensato. Se você fez a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia. Jesus, ele diz assim, caiu chuva. Da onde que vem a chuva? Vem de cima, né? Deus manda dos céus provações. Nós só somos edificados por causa das provações, das lutas, das batalhas. E muitas batalhas não é o diabo que mandou, não. Foi Deus quem permitiu. Nós encontramos Jó, por exemplo, que Deus permitiu. Existem lutas que são lutas, são provações, e Jesus fala, bem-aventurados sois o passardes por muitas provações, porque a provação é que nos dá a capacidade do fortalecimento. Existem provações que são como chuva que vem do céu, e não vem para nos destruir, vem para nos fortalecer, para nos capacitar. Só que tem uma coisa, tem gente que sequer identifica que certas coisas na sua vida Deus permitiu, para saber se você o ama, para saber se você segue em frente, mesmo sendo tentado a desviar-se, mas você é firme, por causa da sua percepção da presença e da graça de Deus. Vieram as chuvas, o que veio mais? Transbordaram os rios. Os rios representam as coisas aqui da terra. Existem provações que são aqui da terra. A gente passa por lutas aqui na terra. Nós somos sujeitos a enfermidades, nós somos sujeitos ao desemprego, nós somos sujeitos às batalhas naturais dessa época. Nós vivemos num país que tem as suas leis, muitas vezes são leis injustas, são coisas da terra, que também vêm sobre nós. E nós vamos saber lidar tanto com as coisas que vêm do céu, quanto as que vêm da terra, na medida da nossa relação com Deus. Mas também Jesus diz assim, e sopraram os ventos. Existe uma simbologia nos ventos, a palavra vento é pneuma no grego e ruá no hebraico, e muitas vezes representa a ação dos espíritos malignos, a ação do tentador. Até tem um cântico, né, que fala, o tentador com garras de horror, né? Isto é, nós vivemos num mundo que a palavra de Deus diz assim, que o príncipe dos poderes do ar opera nos filhos da desobediência.
A Bíblia diz que ele é o tentador. A Bíblia diz que ele é o adversário. E muitas vezes nós nos deparamos com situações assim. Mas quer sejam as provações que vêm do céu, quer sejam as provações naturais deste mundo, quer sejam as provações e tentações provocadas pela ação do nosso inimigo, inimigo das nossas almas. Se a tua casa for edificada sobre a rocha, ela vai ficar firme. Diante de qualquer adversidade. Porém, que se a sua casa for edificada sobre areia, sem fundamento, você não aguenta nada. Sejam as provações dessa vida, sejam as provações permitidas por Deus, sejam aquelas da ação do inimigo, você não permanece em pé. Por isso que tem muita gente desnorteada, desesperada, porque mesmo falando Senhor, Senhor, mesmo tendo uma forma de se expressar que a gente percebe que é uma forma religiosa, mas não vive na profundidade da fé. Hoje o Senhor nos chama para nós assumirmos um compromisso com Ele, mas um compromisso de vivermos uma vida transformada. E a vida transformada é aquela que consegue olhar as multidões sofrendo, como aconteceu com Jesus. A Bíblia diz que Jesus olhava as multidões e o seu coração era quebrantado, ele ficava com o coração entristecido e ele chorava ao ver o sofrimento humano. Uma vez ele chora olhando para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te colocar nas minhas asas como uma galinha faz com os seus pintinhos e proteger, porém tu não quiseste. É olhar para aquele que sofre e sentir a dor. Porque não é apenas de palavras. É você colocar a mão no bolso, né, e ajudar o necessitado. Jesus, ele também fala uma vez, quando ele se refere à vinda do Filho do Homem, que é Ele mesmo, a volta de Jesus, ou o nosso encontro com Ele, ele diz assim, que muitos chegarão na presença de Deus e receberão uma palavra pesada, receberão essa palavra assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E daí Jesus, ele explica por quê. Ele diz assim: porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede, não me deste de beber, eu estava nu e não me vestistes, eu estava preso, doente e não me visitastes. Então aquelas pessoas perguntarão para o Senhor: mas quando que nós fizemos isso? Quando foi que nós vimos o Senhor nu e não demos a roupa? Quando nós vimos o Senhor com sede e não demos água? Quando nós vimos o Senhor com fome e não demos comida? Quando foi que nós não fomos visitá-lo, estando o Senhor preso ou doente? E Jesus responde: todas as vezes que deixastes de fazer a um destes pequeninos, a mim você deixou de fazer. Mas também chegarão aqueles
na presença do Senhor, que o Senhor dirá assim: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente ou na prisão e fostes ver-me. E os justos dirão assim: Senhor, mas quando que nós fizemos isso? Quando que nós vimos em qualquer uma dessas situações? E Jesus lhes dirá: todas as vezes que vocês fizeram a um destes pequeninos, a mim vocês fizeram. E não é porque a salvação é pelas obras, a salvação não é pelas obras. Salvação é ato de graça de Deus. É por um fato, é que a graça de Deus em nós nos leva a distribuir desta mesma graça a todos que nós encontramos. Eu gostaria de encerrar essa palavra dizendo o seguinte, que a rocha de que fala a palavra é Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a rocha da nossa salvação. O apóstolo Paulo diz que havia uma rocha que acompanhava o povo pelo deserto, e a rocha era Cristo. E ter a vida firmada na rocha é ter a vida firmada em Cristo Jesus. É receber o que Ele fez por você na cruz do Calvário. Entregar o coração, sabendo que assim como Ele viveu, você vai passar a viver. E assim como Ele ressuscitou, você ressuscitará também no último dia. Construa a sua vida sobre a rocha. Feche seus olhos. Eu queria, neste momento, dar uma oportunidade para que você fale com o Senhor Jesus agora e diga: Senhor Jesus, eu quero construir a minha vida, a vida da minha família, sobre a rocha. Eu quero viver como o Senhor viveu, eu quero amar como o Senhor amou, eu quero servir como o Senhor serviu, porque assim serei seu discípulo de fato. Se você tem esse desejo no seu coração, fale com Ele agora. Lá no seu íntimo, lá no seu coração, diga assim: Jesus, eu entrego a minha vida, eu quero viver contigo e fazer a sua vontade e ter a minha vida e a vida da minha família sobre a rocha eterna. Vamos orar. Senhor, sabemos que nós somos pequenos, ó Deus, somos falhos, mas nós queremos, Senhor, reiterar o fato de que nós queremos te obedecer. Nós queremos viver como o Senhor viveu. Nós queremos seguir as suas pisadas neste mundo. E pedimos então que o Senhor nos ajude, porque o nosso coração está disposto. Pedimos que o teu Espírito Santo nos ilumine, nos oriente e nos dirija para sermos assim, ó Deus. Pedimos que a tua graça esteja sobre a vida de cada um de nós. Colocamos a vida de cada irmão que fez essa oração nesse momento diante do teu altar, como compromisso contigo. E invocamos a ação do teu Espírito em ajudar cada um, ó Deus, em abençoar cada um, e que possamos assim fazer. Abençoe a tua igreja também, ó Deus, para que possamos ser luz neste lugar. Pedimos a tua graça e bênção
em nome de Jesus. Amém.